Qual a pauta, professor? Desenvolvimento físico e práticas corporais. Tá. Na última aula nós comentamos sobre o desenvolvimento físico e o crescimento, né? Que uma está relacionada com o outro, embora os dois são diferentes, mas um está muito relacionado com o outro. A gente vai revisar isso aqui e dar continuidade. E aí eu tinha pedido para vocês fazerem uma tarefa, queria ver se vocês conseguiram fazer a tarefa, que é bem facinho, matemática básica, né? Professor, fala de novo a pauta. Desenvolvimento físico e práticas corporais. Tá. Antes de continuar, a aula, essas três questões aí você vai responder agora, tá? São práticas diferentes. Primeira questão aí na página 3. Você conhece a prática apresentada na imagem? Você sabe dizer em que contexto essa prática está inserida? De que forma podemos relacioná-la à questão de diversidade? Vamos lá, pode começar a responder isso aí, tá? Copia no Professor, caderno. qual que é a pauta? Desenvolvimento físico e práticas corporais. Vamos lá, pode começar então? Vamos lá, a primeira questão é... Você conhece a prática apresentada na imagem? Não. Não. Eu estou falando da prática, não do evento que está acontecendo ali. Qual é a prática? O que eles estão fazendo ali? Eles estão brincando? Eles Professor, estão... qual que é a pauta? Desenvolvimento físico e práticas corporais. Professor, precisa copiar a pergunta ou pode colocar só um ponto resposta? Não, tem que copiar. Ah. Depois eu vou corrigir, tá? Vamos lá. Vocês devem saber o que está acontecendo ali. Eles estão dançando? Qual a prática? Lutando? É uma luta. Então você consegue definir que é uma luta, certo? Então você tem aí a luta. Então você escreve aí. Sim, demonstra ser uma luta. Você pode não saber o que eles estão fazendo, mas você percebe que é uma luta, né? Sabe dizer em que contexto essa prática está inserida? Qual que é o contexto dessa imagem aí? O que está representando essa imagem? É uma luta. Em que contexto que ela está se passando? Pode responder. Alguém fala? Eu ainda tô copiando as perguntas. Pronto? Não. Vamos lá? Pronto, né? Não. Falta o que ainda? Não, professor. Sim, pronto.
Uhum. A primeira já Essa respondemos, luta né? não parece capoeira. Pode ser, aí você escreve, né? Se pode estar relacionado à capoeira, mas não é uma capoeira ainda, tá? Olha as pessoas, o que está representando aí. Sumô? Oi? Sumô? Sumô? Não sei. Sumô é do Japão. É. Eu não sei. Isso daí parece mais uma tribo indígena. Muito bem. Então está relacionada Mas é uma com... tribo indígena. Então, eu estou esperando vocês responderem isso. É uma tribo indígena. Então, qual o contexto que está inserido? Numa prática de luta indígena. Meu Deus, eu coloquei acento em uma. De que forma podemos relacioná-la à questão da diversidade? Diversidade de povos? Diversidade de povos, muito bom. Porque quando a gente fala diversidade, pode ser relacionado também à cultura, né? Então, é uma cultura indígena, diversidade de povos, muito bem. Qual que é a 3? Diversidade de povos. Peraí. Pronto. Então, ó, na outra aula nós falamos sobre o desenvolvimento físico e aí eu concluí que o crescimento e o desenvolvimento estão relacionados, né? Quando a gente fala em crescimento, a gente já pensa em desenvolvimento, né? Ou vice-versa. E só que eles têm significados diferentes, né? Então, o crescimento ele está relacionado, ele na verdade, um processo de alteração das dimensões de tamanho do corpo, tá? E o desenvolvimento ele está relacionado ou são as modificações, né? Ou melhorias dos órgãos e dos sistemas corporais, tá? Eu dei o exemplo lá da criança que não sabe andar e aí depois aí ela cresce e se desenvolve e aprende a andar. Então, logo, quando a gente vai crescendo cada vez mais, nosso corpo vai se desenvolvendo, né? Os nossos órgãos, sistemas corporais e a gente vai aprendendo as habilidades físicas, né? E tudo isso está relacionado à educação física. E para a gente fazer começar a medir isso, nós temos um método chamado de testes antropométricos, tá? E físicos, que medem essas capacidades físicas. E que é o que nós vamos fazer. Numa outra aula prática, cada um vai fazer o seu, tá? Eu vou tentar esquematizar de alguma forma, tá? Como que cada um vai fazer. E aí, ó, vamos fazer a leitura dessa primeira introdução aqui e você acompanha comigo, tá? O desenvolvimento é influenciado pelo crescimento, pela genética, pelas experiências vividas e por fatores emocionais, sociais e cognitivos. Portanto, não basta que seu corpo tenha determinadas predisposições genéticas, como a de ser alto, para um bom desenvolvimento das habilidades ligadas à altura. Se você não tiver ao longo da vida experiências ligadas a uma prática corporal como basquete, por exemplo, provavelmente não desenvolverá as habilidades necessárias para realizar esse esporte. Isso significa que crianças e jovens que têm como se desenvolver de modo significativo se vivem em condições que não permitem o lazer e alimentação adequada. Então, olha só, eu sempre falo com relação a isso, né? Um aluno chega e fala para mim assim, olha, eu não gosto de educação física, eu não sei fazer. Mas o aluno ele nem tenta fazer, né? Como que ele vai desenvolver certa habilidade se ele não, ao menos, tentar? Então, o importante para mim, nas aulas práticas, é você, ao menos, tentar fazer, né? É lógico que, muitas das vezes, a gente vai lançar a bola, arremessar a bola na cesta do basquete,
Alguns não vão conseguir acertar assim de primeira, mas depois, né, com o passar da prática, ele vai desenvolvendo as habilidades para poder tentar acertar. E aí fica também não só para o basquete, mas para o futebol, para os outros esportes, outras atividades práticas físicas, tá? Então, é necessário que se tenha essa prática para poder desenvolver as suas habilidades, tá? Então, assim, às vezes eu não aceito a pessoa falar para mim, mas eu não sei jogar isso. Mas eu tenho que tentar fazer pelo menos, né? Aí isso aqui é importante, tá? Tentar fazer para poder desenvolver também. Vai que você descobre uma habilidade que você não sabia que tinha, também nas aulas Professor, práticas, tá? Sim. eu não consegui fazer aquela lá de massa corporal. Não conseguiu? A gente vai tentar fazer junto depois, tá? A gente já vai entrar nele já, tá? Então, ó, deu para você perceber, então, qual que é a importância da atividade prática para você desenvolver as habilidades, as suas habilidades? Deu para entender? Sim? Não? Sim. Beleza. Vou dar um exemplo, ó. Vamos dar um exemplo, então, de forma prática, na nossa vida Sei diária, lá, tá? isso aqui brincou. Nós temos a possibilidade. Lavar a louça. Você Não, não vai vamos tirar, fazer não. outra coisa. Fazer outra coisa. Vamos supor que você, quando você ficar adulto, né? Você não tem aquele hábito de fazer atividades físicas e aí de repente você precisa começar a trabalhar e aí vai ser necessário que você tenha certa habilidade física para você executar aquele trabalho e é muito importante para você. Quando você é criança, você tem você tem como fazer isso, você tem como desenvolver, e mesmo assim você não faz. Quando você chegar na sua fase adulta, como você não teve aquele desenvolvimento quando você era criança, você não vai conseguir executar agora, tá? E assim, a atividade física, eu sempre falo, e é uma coisa assim muito clichê que a gente fala, que se você não faz atividade física, você pode crescer um adulto sedentário e aí acontece de ter algumas doenças cardiorrespiratórias, tá? Então, às vezes os alunos me perguntam, mas o que que eu vou levar para minha vida a educação física? A educação física você vai levar para o resto da sua vida, porque o seu corpo ele é feito para trabalhar, né? Trabalhar no sentido de movimentar os músculos, então você vai estar utilizando a educação física para o resto da sua vida, né? Seja para caminhar, para ir da sua casa até ao mercado, Mercado. isso, né? E assim, você vai desenvolvendo isso durante a sua infância e a sua adolescência, tá? Então, por isso que é importante também a educação física para você desenvolver essas práticas, tá bom? Essas habilidades, beleza? Dúvidas? Não. Não? Acho que ficou bem esclarecido, né? Vamos lá. Os fatores sociais são essenciais para o desenvolvimento adequado, pois potencializam as capacidades de cada pessoa. Para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do seu corpo, atentando-se para as suas características e capacidades físicas, utilizam-se os testes antropométricos. Antes de falar dos testes antropométricos, só para concluir a parte do desenvolvimento, então assim, algumas pessoas elas podem ter o mesmo peso, a mesma idade, mas um tem uma habilidade a mais do que a outra, certo? Vamos supor, na turma de vocês têm os colegas que são mais ou menos a mesma altura e o mesmo peso de vocês. Uns são mais habilidosos e outros não, né? Certo? Por exemplo, quem que sabe fazer uma atividade melhor do que o outro lá na aula de educação física? Ninguém? Ninguém, cada um tem a sua habilidade. Cada um tem sua habilidade, certo? Às vezes, por exemplo, o Enzo sabe lançar melhor a bola, arremessar a bola na cesta do que a Maria, mas ela deve ter outra habilidade melhor do que o Enzo, né? Desenvolveu Não, eu não melhor, né? sei jogar basquete, eu sei jogar futebol. É a única coisa que a gente joga bem. Pode ser o futebol, então. Então, o Enzo pode chutar um pouco melhor, porque ele desenvolveu melhor a habilidade dele do que a Maria. Mas, às vezes, a Maria tem outra habilidade que o Enzo não consegue ter. Tá? Então, é muito relativo, tá? Vai depender muito dos Eu fatores acho que aí. eu não tenho nenhuma, professor.
Tem sim. Você que não descobriu ainda. Habilidade você tem sim. Quê? Uma habilidade você tem sim. Todos temos muitas habilidades. Queimada. Queimada O que é não. queimada? Qual que é a habilidade da queimada? Queimada nunca, nunca. É arremessar, ué. Isso é verdade. Isso é verdade, concordo. Vamos lá, ó. Agora eu vou falar para vocês sobre as medidas antropométricas. E eu pedi para você calcular uma medida antropométrica, né, dos seus familiares aí. O que é isso? Antropômetro. O que são medidas antropométricas? Olha aqui, ó. Testes antropométricos são testes em que se utilizam técnicas para medir as dimensões corporais, permitindo uma visão geral sobre o desenvolvimento físico. Por meio dessas técnicas é possível verificar as medidas e as proporções do corpo humano, como a altura, massa corporal, envergadura, comprimento dos membros inferiores e circunferências de cintura e de quadril. Então, serve para você medir... Professor, o senhor está travando. Tá travando? De novo? Bastante Meu Deus até. do céu. Não é melhor fechar e abrir outro? Não, vamos... Deixa ele carregar aqui. Eu acho que... Pera aí. Gente, sempre na aula de vocês, porque nas outras aulas deu tudo certinho, acredita? Professor, não precisa aproximar o microfone, não. É só a tela mesmo. Não, eu sei, mas é para mim falar mais alto também. Vamos lá. Tá. Enzo, testes antropométricos servem para você medir o seu corpo, o tamanho do seu corpo, né? O seu peso, a sua altura, entendeu? Então, e além disso, a envergadura, né? O comprimento dos membros inferiores, as circunferências do seu corpo, tá? Então, os mais simples são esses aí que estão na tela, que é a idade, a massa corporal, que é o peso corporal, né? A envergadura. O que é a envergadura? É o tamanho do seu dedo médio até o seu outro dedo médio, de braços abertos assim, ó. Tá? Como se você estivesse com os braços abertos. Aí de uma ponta a outra é o tamanho da sua envergadura. Já ouviu falar de envergadura do avião? É o tamanho da asa, de uma ponta até a outra asa, tá? Comprimento dos membros inferiores. Quais são os membros inferiores? As suas pernas. Quais são os membros superiores? Os seus braços. Vocês já viram isso em ciências? Já? Professor, você está travando demais, sua voz está travando. Vamos... Pra mim não tá. Pra mim tá bom também. Pode ser, então... Nem pra mim, a sua net que deve estar ruim. Eu acho que pode ser a sua conexão. Vamos lá, continuando. Aí outro teste, medida antropométrica, é a sua altura e a altura total. Qual que é a diferença entre altura e altura total? Alguém sabe? Não. Não? Agora voltou a melhorar. A sua altura é da cabeça até o seu pé. E a altura total é do seu pé até quando você levanta a mão, a ponta do seu dedo lá em cima, a altura total. Tá? Certo? Então eu devo ter mais de 1,70 m na altura total. Pode ser, dependendo do tamanho do seu braço. Seu braço é grande? Seu braço é um pouquinho grande, né? Então, vamos lá. Aí, ó, quando um médico ou um professor de educação física vai fazer as suas medidas antropométricas, eles vão comparar com um parâmetro, tá? Por exemplo, crianças de 11, 12 anos são consideradas normais se você tiver tanto peso e se você tiver tanta altura. Então, vai lá o professor ou o médico, faz a medida do seu corpo, dos seus membros, né? E vai comparar com o considerado padrão, tá? E é isso que eles A fazem. altura e o peso seria quantos? Aí depende, né, de cada idade e de cada altura. Tem uma tabela para isso. Depois eu vou Por exemplo, eu tenho 11 anos. Qual seria o normal? O peso, né? Peso ou altura? A altura. A altura. Altura, 1,50 m e alguma coisa. 1 m e o quê? 1,50 m e poucos, sei lá, alguma coisa Vixe, assim. então isso é muito anormal, professor.
É porque assim, 55. Eu É sou por- cega. Eu sou muito normal. é porque assim, a tabela é extensa, né? A gente não decora todas, né? A gente tem mais assim do peso, O peso seria 40 e poucos, então. Não, o peso, para ser considerado padrão normal, quando a gente faz a soma do seu IMC. Se o seu resultado for de 18,5 a 24,5, aí você está no peso ideal, entendeu? Isso é mais fácil de saber. Se seu peso, se a soma do seu, Então, a minha. Pode falar, professor. se a soma do seu IMC for igual a 18,5 a 24,9, é porque você está no peso ideal. Aí se você passou disso no seu resultado, é porque você está com sobrepeso, aí depois vem o primeiro grau de obesidade, segundo grau de obesidade, e aí depois obesidade mórbida. Abaixo de 18,5, você está abaixo do peso, tá? E para minha altura, a minha altura Você está seria no de peso, uma pessoa de quantos anos? pelo que a gente, não, você tá no peso ideal. Eu tenho 55 Não, mas está e certo. 1,65 m. Seria estranho se você tivesse 1,70 m e poucos, aí seria estranho. Aí seria fora do padrão, entendeu? Qual que é o padrão da medida de altura? Então, eu não tenho aqui a tabela comigo aqui agora, porque a gente trabalha muito com o peso, entendeu? Que eu sei que eu tenho 1,30 m e pouquinhos. Então, só vai... 1,30 m e pouquinhos? Não, é. Eu não tô com a tabela aqui agora. Mas é por aí. Porque, igual eu falei para você, A Ana Carolina travou na reação surpresa dela. a gente trabalha bastante com relação ao peso. Então, eu sei muito sobre o peso, né? A tabela é maior, então não tenho essa informação aqui para você agora. Tá? Professor, você tá vendo a cara da Ana Carolina aqui? Não. Eu não. Pra mim a tela dela tá A cara preta. dela tá surpresa. Travou nela surpresa. Faz a Vamos cara lá. dela aí. Não vou fazer, não. Galera, vamos continuar então, ó. Vamos multar aí agora porque eu preciso explicar para você entender certinho, tá? Oi, agora voltou. Vamos lá, multei. Vamos continuar a leitura aqui então, rapidinho, senão não vai dar tempo, tá? Falta alguns minutos. Como eu tinha falado para vocês, né? Então a gente tem uma tabela que a gente segue e aí a gente trabalha muito com o peso corporal, tá? Qual que é o peso ideal para tal a idade e altura, ou altura, né? Tanto que eu pedi para vocês fazerem o cálculo do IMC para a gente saber se está no peso ideal ou acima ou abaixo do peso, tá? Vamos lá. Como que eu vou saber calcular isso? Se eu estou abaixo ou acima do peso? Aí, para você calcular isso, você vai fazer através do índice de massa corporal, que é o IMC, que eu tinha explicado, que eu tinha pedido para vocês pesquisar. Então, o IMC, ele é uma fórmula para você verificar se você está com peso bom, se está com peso a mais, está com peso a menos, se está com obesidade mórbida, né? E aí, geralmente, isso aí é para aquelas pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física também. Então, isso é muito bom para saber, tá? Vamos lá. Índice de massa corporal serve para você saber essas medidas. E aí, como que a gente vai calcular o índice da massa corporal? Aqui está a fórmula, na página 6. IMC é igual a massa corporal. A massa corporal é o seu peso, tá? Dividido pela sua altura ao quadrado. É uma matemática básica, mas muita gente não consegue fazer essa matemática aí, viu? Eu fico envergonhado, viu? Eu tenho que reclamar com a professora de matemática, assim, não está ensinando a altura ao quadrado. Como que você faz para calcular isso aí? Primeiro, você vai resolver a sua potência de 2 lá. Em cima tem potência? Não tem. Então, resolve embaixo primeiro para depois continuar a calcular. Então, você vai pegar o seu peso, né? Escrever na frente e embaixo você vai resolver altura vezes altura. Então, vamos supor,
Fala para mim alguém aí o seu peso. Fala para mim alguém. 27, 28, 29, por aí. 28 quilos, então. Massa corporal, peso 28. Qual que é a sua altura? A altura eu acho que é 1,30 m e alguma coisa. 1,32 m, não sei. 1,35 perto m. Você disso. deve ter crescido um pouco mais. 1,35 m. Então, primeiro você já tem o seu peso e já tem a sua altura, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que que você vai fazer? Vai multiplicar os 1,35 vezes 1,35. 1,35 vezes 1,35 é igual a 1,82. Então, você já resolveu embaixo, ó, deu 1,82. Agora, você vai reescrever lá o seu peso. Qual que é o seu peso? Era 28, eu acho. 28 dividido por quantos? Altura quadrada. Qual é que foi o resultado da altura quadrada? 1,82. Deu 15,38. Pela tabela de pesos e medidas, você está abaixo do peso. Tá? Então, o ideal seria o resultado dar entre 18,5 até 24,9. Então, está um pouquinho abaixo do peso. Então, tem que tomar mais vitamina, viu? Entenderam? Quem não entendeu, levanta a mão aí. Alguém? Ana Carolina não entendeu. Ana, você não entendeu? Ana, tudo certo? É que ela levantou a mão. Aí, Você levantou a mão? Eu não vi. Levantei. Então vamos lá. Vocês entenderam que para você saber se você está no peso ideal ou não, você tem o cálculo DMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é multiplicar a sua altura. Ele vai te dar um resultado. Por exemplo, qual que é a sua altura? Vamos supor que você mede 1,60 m, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular 1,60 vezes 1,60. Ele vai te dar um resultado, tá? 1,60 vezes 1,60 é igual a 2,52. Anota no cantinho lá, 2,52. Ok. Agora sim, você vai pegar o seu peso e dividir por 2,52. 2,52 foi o resultado da altura ao quadrado. Qual que é o seu peso? Qual que é o seu peso? Alguém? você está perguntando do Rafael? Qualquer um. Não vou falar não, você já sabe. Eu não lembro. Vamos lá, vamos pegar qualquer peso então. Já que nós temos já a soma da altura vezes a altura, que deu 2,56, vamos supor que está pesando 57 quilos. Vamos lá, 50, agora sim, agora 57 dividido pelo resultado da altura, 2,56. Deu 22,26. Tá dentro do padrão? Resultado de 22,26? Tá dentro do padrão, tá? Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou pegar aqui uma forma, deixa eu ver qual que é o próximo conteúdo aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas eu vou ter que... vai ter que ser isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vamos entrar novamente e aí eu já explico para vocês, tá? Como que eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer na tela aqui para a gente fazer junto, tá bom? Galera, eu vou abrir outro link lá, tá? Vou esperar vocês.